Bom dia, gente, graça e paz, você pode sentar, glória a Deus, obrigado, gente. Ju, continua aí, por favor. Aleluia, glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, bom, é muito bom estar de volta. Coisa boa é descansar, coisa boa também é voltar, graças a Deus. Deus é muito bom. Nós tivemos um tempo de descanso, 15 dias. E sempre que eu volto desses períodos de descanso, eu volto com duas conclusões. Eu falo, que saudade. Mas eu também volto com uma outra conclusão. Queria 30, mas amém. Deus é bom. Vamos lá, eu tenho algo da parte do Senhor para compartilhar contigo. Eu quero ler com você 1 João capítulo 3, nós vamos ler o versículo 23. 1 João 3, versículo 23, o texto diz assim: Este é o seu mandamento, que creiamos no seu nome, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Tem um detalhe aqui interessante nesse versículo, muitos detalhes, né? É porque, primeiro, ele não fala, estes são os dois mandamentos. Porque ele fala de duas coisas, né? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, mas também ele diz que nos amemos uns aos outros. Ele fala, este é o artigo definido, o mandamento. Qual é o mandamento? Que você creia no nome de Jesus e que você ame o seu irmão, que nos amemos uns aos outros. Por que que não são duas coisas? Por que que não são dois mandamentos? Por que que é um mandamento só? Porque o reflexo direto de crermos em Jesus é amarmos uns aos outros. Não tem como dizermos que amamos ao nosso Senhor, não tem como afirmar que amamos a Jesus, o Deus que é amor. A Bíblia diz aqui em 1 João no capítulo 4 que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor. Romanos 5 versículo 8, vamos ler. Romanos 5, 8 diz que Deus prova o seu amor pelo fato de que quando éramos ainda pecadores, Ele morreu no nosso lugar. Aleluia! Essa é a prova do amor do nosso Deus. E nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Qual é a prova de amor de Deus por nós? Cristo morreu em nosso lugar, quando, apesar de sermos, ou em algumas outras versões vão dizer, quando éramos ainda pecadores. Só para acabar com a dúvida, vamos para RA, por favor, Renzo. Ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa é a ideia. Jesus morreu por nós, quando nós não valíamos. Essa é a prova de amor de Deus por nós, amém? É resultado direto da nossa crença em Jesus o andar em amor. Então por isso que é um mandamento só. E aí o texto, voltando lá para 1 João 3, versículo 23, diz: Este é o seu mandamento. Amor não é a divina sugestão. Amor não é a divina recomendação. Amor é mandamento. Era uma boa hora para dizer amém. Amor não é se der, se for favorável, se tiver bom para você, ame uns aos outros. Não. Mandamento. Este é não é um dos, não é o primeiro da lista, não é o mais importante da lista, é o único da lista. Essa é a lista. Que creiamos em Jesus e como consequência, amemos uns aos outros. E esse é o tema da minha ministração essa manhã, o mandamento. Repete comigo, o mandamento. E aqui eu quero ter mesmo uma conversa com você, querido. Tem um homem de Deus, um profeta, Bob Jones, faleceu em 2014. E esse homem de Deus, na década de 70, no início do seu ministério, ele teve uma experiência peculiar.
qual foi a experiência que ele teve? Ele morreu. Sim, ele morreu. E ele se viu no céu diante do Senhor. E o Senhor fez para ele uma pergunta. O Senhor disse para ele: você aprendeu a amar? E ele falou que aquilo o surpreendeu, por quê? Porque ele era ministro, ele era um homem da palavra, ele era formado em teologia, ele era profeta, ele tinha levantado um movimento muito relevante nos Estados Unidos, ele era um cara que fazia muita coisa, e parece que Jesus ignorou tudo isso e perguntou uma coisa só: você aprendeu a amar? Quando ele ouviu do Senhor essa resposta, ele se viu de volta no corpo, e ele viveu mais muitos anos, graças a Deus. E ele disse: a minha vida é para um dia olhar nos olhos do meu Senhor e poder responder para Ele: sim. Sabe, meu irmão, nós podemos acumular títulos, nós podemos acumular diplomas, nós podemos acumular resultados financeiros, nós podemos acumular empresas, negócios e êxitos nessa terra, mas, meu irmão, uma coisa só vai importar diante do Senhor: você aprendeu a amar? Esse é o mandamento, essa é a lista completa. No final do dia, é só isso que vai importar, se a gente aprendeu a amar direito. No capítulo 4, no versículo 21, Jesus reafirma isso através do apóstolo João. Ele diz: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A gente ama Jesus, a gente canta que ama Jesus, e de fato, eu não estou questionando isso, a gente de fato ama Jesus. Mas o nosso amor, ele precisa ser mensurável. Quando eu digo mensurável, eu não estou querendo dizer como um indicador de uma empresa, como um KPI. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer mensurável como um fruto. Se a gente anda em amor, precisa existir fruto. Precisa ser tangível, precisa ser visível. Esse amor precisa ter um fruto visível. Esse amor que temos por Deus, ele é demonstrado pela maneira como amamos uns aos outros. Ok, mas a maneira como amamos uns aos outros precisa ser visível. Amor que não tem fruto é boa intenção, não é amor. Amor que fica, como eu amo essa pessoa, internamente, mentalmente. Querido, o amor que não é expresso não é amor. Amor precisa ter fruto. E eu sei, talvez você conheça esse material, tem um livro maravilhoso do pastor Gary Chapman, que ficou famosíssimo, que é As 5 Linguagens do Amor. E aí a gente entende uma linguagem do amor, outra linguagem do amor. É bom, um bom material, leia isso, é uma bênção na sua vida. Mas eu tenho receio que entender a linguagem de amor, a nossa e a das pessoas que estão ao nosso redor, nos torne preguiçosos. Porque a partir do momento que eu falo assim: eu entendi a minha linguagem de amor. Por exemplo, eu vou falar do meu exemplo em casa. A minha linguagem de amor são palavras de afirmação. Ok? Enfim, fiz o testezinho lá e descobri que eu gosto de ser amado dessa forma. É algo que é bom para mim, né? Já a da minha esposa é tempo de qualidade e atos de serviço, né? Então todo mundo tem pelo menos uma principal e uma segunda, né? E aí, se eu falo assim: eu não estou tendo tempo de qualidade com a Estela, mas é porque a minha linguagem de amor não é essa. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Sim, alecrim dourado, agora você só ama do seu próprio jeito e os outros que se virem. Querido, desculpa, a gente não pode pegar um modelinho, um framework e falar assim: isso funciona para mim, e aí eu consigo justificar a minha preguiça de andar em amor.
E aqui eu dei um exemplo no relacionamento conjugal, mas deixa eu te perguntar. Será que o seu irmão que está do seu lado, ele está se sentindo, está percebendo ser amado por Deus através de você? Porque temos diante de Deus, mais uma vez, não essa sugestão, não esse conselho, não essa recomendação. Temos diante de Deus esse mandamento, que amemos uns aos outros. Você aprendeu a amar? Eu quero que essa pergunta, meu irmão, sabe, o que está no meu coração é que, chorar é só no final, né? Mas o que está no meu coração é que talvez esse seja o chamado de Deus para nós reduzirmos todas as nossas metas a isso. Que tal essa ser a nossa única meta? Porque o que é ser uma igreja relevante? Uma igreja relevante é uma igreja que aprendeu a amar. É uma igreja que aprendeu a amar de verdade. Que tal, querido, eu gosto, você sabe, 1% da região do Sapopemba, alcançar, discipular, enviar, tudo isso. Mas, meu irmão, se tudo isso não for simplesmente o desdobramento de um povo que aprendeu a amar, tudo isso vai ser só fumaça. A Joyce Meyer tem um livro que chama Reduza-nos ao Amor. Rapaz, só o título do livro ministra o nosso coração, né? Que tal essa ser a ambição do nosso coração? Que tal essa se tornar, a gente buscar essa reputação? Diante do nosso bairro aqui, o pessoal falar assim, ó, eu não sei o que aquele povo lá acredita não. Eles são meio estranhos, tem uns que saem correndo no meio do culto, tem uns outros que é mais sério. Mas uma coisa eu sei, aquele pessoal sabe como amar. Eu falei, isso ia ser um bate-papo. Eu desejo, meu irmão, eu não sei você, quando eu olho para a minha própria vida e quando eu olho para essas verdades, eu entendo que eu tenho muito para melhorar. E graças a Deus, porque tem espaço para a gente melhorar, a gente pode melhorar. Mas essa precisa ser uma decisão pessoal. Eu quero melhorar. Eu quero aprender a amar bem. Eu quero aprender a amar melhor. Aleluia. Essa é a expectativa de Deus para nós. Que aprendamos a amar. Aleluia. O meu desejo é esse, que essa seja a nossa meta, que essa seja a nossa ambição. Um povo que aprendeu a amar de verdade. Tem algo que não dá para falar de amor sem falar sobre uma parte muito importante que às vezes a gente ignora, que é o perdão. Não dá para falar de amor sem perdão. E quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo um negócio impressionante, assustador na verdade. Porque todos nós temos o nosso próprio padrão de como a gente libera perdão. E a grande verdade é que a maioria de nós como igreja, nós gostamos da filosofia do perdão, mas muitas vezes rejeitamos a prática do perdão. Porque o conceito do perdão é muito legal. Afinal, nós também fomos perdoados. Glória a Deus. Agora, a prática do perdão é vital para viver o cristianismo e é vital para andar em amor. Quando eu olho para Jesus, bom, primeiro lá em Mateus 6, a oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? Jesus faz uma oração que deveria servir como modelo para nós. Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. E isso já é maravilhoso, porque Jesus não disse, Pai meu. O próprio Senhor Jesus disse, Ele é nosso Pai. Somos da mesma família.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos lá, venha a nós. Querido, essa é a maior declaração que a igreja cristã deveria fazer. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Eu lembro de um professor de grego que ele explicava que talvez o tempo verbal de como essas palavras foram escritas aqui em Mateus tragam a ideia de uma voz de comando, sabe? Algo no imperativo. É como se ele estivesse dizendo assim: reino de Deus, venha. Vontade de Deus seja feita. E isso faz muito sentido, por quê? Porque a gente só pode pedir, uma oração de petição faz sentido diante de Deus quando nós não conhecemos a vontade de Deus. Está me acompanhando? Quando nós não conhecemos a vontade de Deus, nós podemos fazer essa oração de petição dizendo: Senhor, faça isso, porque eu não tenho certeza se é da sua vontade. Mas quando você ora por cura, por exemplo, você não deve orar pedindo de uma maneira: ai Senhor, se o Senhor quiser. Não. A Bíblia deixa claro que a vontade de Deus é curar. Então se a vontade de Deus é curar, eu dou ordem à doença. Eu não vou para um lugar de petição, mas eu vou para um lugar de autoridade, uma vez que eu conheci a vontade de Deus. Amém? Então quando nós dizemos reino de Deus, venha, nós estamos dizendo: nós conhecemos a vontade do nosso Senhor, estamos estabelecendo ela aqui na terra. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é maravilhoso. Mas eu não vou entrar nisso, porque senão eu entro em outra pregação. Aí depois vem o que, gente? Eu não lembro mesmo, eu esqueci. Isso, aí, ó, olha que bom. Eu esqueci bem na parte estratégica, porque era aqui que eu queria chegar. No meio dessas declarações poderosíssimas, no meio desse modelo de oração extraordinário, Jesus coloca um negócio que dá vontade de falar: Jesus não precisava dessa oração. Deixa isso para o sermão do monte. Nessa daqui, Jesus, está só coisa boa. Pai é nosso, o reino de Deus, a provisão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, só coisa boa. Aí Jesus coloca lá no meio: nos perdoe de acordo com o padrão de perdão que temos dado. Ah não, Jesus, aí não. Eu acho que Jesus intencionalmente colocou isso no meio dessa oração, porque perdão é vital para o cristianismo, querido. Eu olho para Jesus e eu vejo Jesus estabelecendo um padrão diferente do nosso. Porque nós temos um padrão, né? A pessoa dá mancada com a gente, nós ficamos chateados, bravos, irritados, e aí depois frustrados, e aí a gente vai orar. E tem os irmãos que vão fazer uma oração de fé, né? Eles vão falar: Senhor, derrama sobre a vida do meu irmão todas as suas bênçãos que o Senhor tem para ele. Se o meu irmão orou por um carro, derrama na cabeça de um carro. Se ele orou por uma bigorna, uma marreta, sei lá. É uma oração de fé, né? Mas aí a gente ora, aí a gente... nosso coração fica alinhadinho. E aí depois a gente: Senhor, eu decido perdoar. Ou a gente decide só se a pessoa se arrepender, vier rastejando no nosso pé: ai, me perdoa. Aí você fala: tá bom, eu perdoo porque eu sou um bom cristão. Esse é um padrão mundano do perdão. Porque quando eu olho para Jesus, o Deus dessa religião aqui, o Senhor soberano, ele estava tomando tapa na cara, cuspe, sendo maltratado, humilhado, espancado, e no meio da ofensa, não foi depois da ofensa, não foi depois que ele orou, não foi depois do culto de ceia, no meio da ofensa ele diz: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. O meu Jesus perdoou o agressor no meio da agressão.
No meio das pancadas, no meio das humilhações, no meio das palavras que machucavam o coração dele, ele decidiu perdoar. Quando eu olho para Jesus e eu penso nisso, eu concluo, eu tenho que crescer. Talvez você pense, pastor, isso é impossível. Vou ser bastante sincero com você, concordo. Para nós é impossível, se for a força do nosso braço. Agora, quando a gente se rende à graça dele, oh, aleluia, torna possível, querido. Sabe, e o que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando que amor e perdão é uma ingenuidade. Então, a pessoa que roubou seu dinheiro, você vai e entrega o cartão de crédito na mão dela. Não, querido, isso não é o perdão. O que é perdão? Perdão é você não fazer a contabilidade, você guardar o registro dos erros que cometeram contra você. Perdão não é ficar catalogando cada coisa que feriram e fizeram contra você, porque na próxima vez que a gente conversar, eu vou fazer questão de te lembrar. Isso não é perdão, meu irmão. Perdão é você decidir diante de Deus, só permitir na sua cabeça os pensamentos que estão na cabeça de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que o Eduardo me machucou, me magoou, meu amigo, mas, cara, pisou na bola comigo. Perdão é eu decidir não carregar no bolso ou no coração uma listinha dos erros dele. Perdão é eu não me permitir pensar sobre o Eduardo algo que Deus não pensa sobre o Eduardo. Pastor, isso é impossível. Na força do nosso braço. Mas quando reconhecemos a graça do nosso Senhor Jesus, isso se torna possível, porque quando conhecemos a graça do Senhor Jesus, a gente fica consciente de quão completo também é o perdão que nós recebemos. E recebendo um perdão desse nível, não tem como não estender isso a outros. Aleluia. Vamos ler 1 Coríntios 13. Você está recebendo algo bom essa noite? Eu iria ler a partir do versículo 4, mas eu vou ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios 13, 1. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como símbolo que retine. Olha que coisa interessante. Dá para eu falar, para eu ser um erudito, para eu ser um cara eloquente, um cara que prega bem, um cara que expõe as sagradas escrituras com precisão, um cara que fala em línguas e não andar em amor. E aí o apóstolo Paulo está falando, isso daí é só barulho. Todos os meus sermões e as minhas boas pregações e todo o conhecimento bíblico, se não está baseado no amor, alicerçado no amor, enraizado no amor, é só barulho. De fato, em Efésios capítulo 3, vou abrir aqui. Já falo o versículo. Aqui, versículo 17. Ele está falando, é uma oração de Paulo aqui pela igreja de Éfeso. Ele diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em quê, gente? Aleluia. Amor precisa ser a nossa raiz. Sabe, querido, a seiva que passa por uma árvore para produzir frutos, ela é determinada por onde as raízes estão, pelo solo. Então, assim, uma árvore, ela
produz de acordo com a qualidade das raízes dela. Se você não tem as suas raízes no amor, pode ser que você entregue frutos lindos, maravilhosos e por fora, mas que não carregam a essência de Deus, porque a essência de Deus é amor. Amor precisa ser a nossa raiz. Querido, eu não quero, e eu estou falando sobre mim aqui, eu não quero entregar pregações bonitas, emocionantes, que tocam o seu coração, mas o sabor desse fruto ser rancor e indireta. Eu não quero entregar palavras ou música ou adoração diante de Deus e o sabor desse fruto ser uma busca infantil por autoafirmação. Meu irmão, eu desejo, essa é a busca do meu coração. Eu desejo que ao abrir a minha Bíblia, ao pegar esse microfone, eu consiga entregar amor de Deus. Que o amor de Deus seja a nossa raiz, amém? Aleluia. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 13. Lemos o versículo 1, versículo 2, por favor. Se eu tiver o dom de profecia, olha aí os profetas, e souber todos os mistérios do conhecimento. Olha isso. Se eu for um baita profeta e souber de todos os paranauê, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Porque diante de Deus tem uma pergunta só: você aprendeu a amar? Próximo. Se eu der aos pobres tudo o que possuo. Não, gente, você está percebendo isso? Falou sobre dons, sobre conhecimento, sobre falar em línguas, sobre fé. Agora ele está falando sobre generosidade. Se eu tiver esse pacote todo, mas a raiz desse pacote não for amor, não vale. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar meu corpo para que eu tenha que me gloriar. Você parou para pensar nisso? Ele está falando sobre ser martirizado. Não, peraí. Ele está falando de morrer. Se eu fizer tudo isso, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E aí, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Eu não quero dar ao meu Senhor frutos que carreguem notas de rancor. Um povo que aprendeu a amar bem é um povo que aprendeu a não ter raiz de amargura. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Você aprendeu a amar? Essa é a pergunta do nosso Senhor para nós essa manhã. Eu quero que você preste atenção nessas afirmações. Não guarda rancor, tudo sofre, tudo suporta. O amor genuíno de Deus, ele tem a capacidade de absorver ofensas, perdoar e seguir em frente sem carregar o peso da amargura. Querido, você é um ser humano, você está vivo, você vai ser ofendido. As pessoas vão tentar te ofender. Na verdade, virão oportunidades de ofensa. Mas você tem sempre uma opção. Você sempre tem a opção de se permitir ser ofendido ou não. Na verdade, um ex-presidente norte-americano, o Roosevelt, ele falou assim: ninguém pode te ofender sem a sua permissão. Que coisa linda, né?
Mas falou isso, 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 isso e isso. E se você não der a permissão para rancor entrar no seu coração e você decidir simplesmente andar em amor, a ofensa veio, mas não pegou. Esse é um povo que aprendeu a amar bem. Não dá para andar em amor sem andar em perdão, sem a prática do perdão. Aleluia. O amor não mantém a contabilidade dos erros passados, não mantém um registro, mas simplesmente libera as pessoas e se libera. Sabe, se a gente não tornar o amor uma prática nossa, se a gente simplesmente ficar aqui filosofando sobre o amor ou teologizando sobre o amor, mostrando argumentos bíblicos da importância de amar e citando referências sobre o amor, mas isso não for a nossa prática, a gente vai se tornar um povo tão frio e tão infrutífero, porque o povo mais difícil é aqueles que já conhecem os conceitos e negam a prática. Não, eu sei 1 Coríntios 13, né? Maravilhoso, eu tenho decorado. Eu sei 1 João, eu conheço. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que esse é um mandamento. A Bíblia fala que... Eu sei. Tá, mas e o fruto? E a prática? E querido, isso não é uma ministração de condenação ou para te trazer vergonha. É a reflexão que eu estou fazendo para mim mesmo. Eu quero melhorar. Um dia diante do meu Senhor, naquele tribunal branco, eu vou estar diante dele e eu quero poder responder: Senhor, eu aprendi como se ama. O problema, querido, é que para aprender a amar, precisa vencer a zona de conforto. Qual é a zona de conforto? A zona de conforto é eu me cercar daqueles que pensam como eu, daqueles que têm os mesmos valores que eu tenho, daqueles que têm as mesmas condições ou estão indo para o mesmo lugar. Querido, mas o lugar onde a gente aprende a amar é quando a gente está cercado de pessoas diferentes, que têm problemas diferentes dos nossos, problemas que às vezes nos ofendem e nos machucam, e aí Jesus coloca essas pessoas no nosso caminho para nós aprendermos como amar bem. Mas a nossa tendência é pegar a mentalidade, desculpa, eu não estou falando mal da cidade, mas é pegar a mentalidade de Alphaville e dizer assim: eu vou me sentar na mesa, onde eu sou o cara menos inteligente da mesa, porque aí vão me levar para o próximo nível. Desculpa, Jesus não fez isso. Jesus não pensou assim, porque se Jesus pensasse assim, nós não teríamos acesso à mesa dele. Jesus colocou os pecadores como eu e você éramos e fez eles assentar à mesa. E às vezes os problemas que não queremos lidar, pessoas difíceis que estão ao nosso redor, são a oportunidade divina de aprendermos a amar. Pessoas que a gente não sabe como ajudar, pessoas que aparentemente nem querem ajuda, são a oportunidade que Deus nos deu de amar. Deixa eu te dizer, querido, para ser rejeitado e para ficar fingindo performance, a pessoa não precisa de uma igreja, ela tem um mundo. Agora, quão frustrante será se nós, o povo de Deus, o povo que deveria ser conhecido pelo amor, agirmos como o mundo e não estendermos às pessoas novas chances, novas oportunidades, novos começos. Porque pessoas têm problemas difíceis, diferentes dos nossos. Eu lembro do Senhor Jesus, quando ele diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. Ele estava no lago de Genezaré e ele estava indo para a região dos Gadarenos, e lá tinha um cara endemoniado que estava problemático há muitos anos.
ninguém sabia como ajudar esse cara. Um problema social. Não, mas já faz anos repetindo o mesmo erro, e o mesmo erro, e o mesmo erro. Mas aquele problema social, Jesus viu como merecedor de Jesus pegar todos os seus discípulos, fazerem uma viagem. O barco quase naufraga de madrugada. Jesus chega lá para ministrar para esse único cara que era um problema social. E depois voltar. Jesus não tinha uma agenda ministerial e encontrou com o endemoniado no meio do caminho. Não. A agenda ministerial era o problemático. A agenda ministerial de Jesus, o convite de Jesus era o próprio problemático. Jesus não estava no caminho de uma conferência que ele ia pregar e o cartaz dele estava lá estampado e Jesus falou, não, peraí, no caminho, deixa eu ajudar esse endemoniado. Não, Jesus foi alcançar só aquele cara. Eu não sei contar você, querido. Eu quero me arrepender diante do Senhor das vezes que eu estou ocupado demais para cumprir a agenda dele, que é amar as pessoas. Eu quero me arrepender diante do Senhor das vezes que eu estou tão comprometido com as atividades eclesiásticas que eu não consigo parar para cuidar daqueles que estão sofrendo, estão com problemas. Essa manhã eu quero tomar a decisão e eu quero te convidar. Eu quero ser o povo que aprendeu a amar direito. Eu vou errar um montão ainda, nesse sentido. Mas eu quero que haja no meu coração essa disposição. Eu quero aprender a amar de verdade. Há anos atrás, a gente estava programando um culto de jovens. E na conversa ali com os líderes, Deus colocou uma frase no meu coração. E essa ideia nunca me deixou. Que as pessoas não querem mais ouvir Jesus te ama. As pessoas querem ouvir Jesus te ama através de mim. Eu quero que a minha vida, eu quero que as minhas atitudes sejam o Jesus te ama. Eu quero que as pessoas que estão perto de mim, elas saibam como Jesus ama, porque elas foram amadas por Jesus através de mim. E que tal se a partir de hoje, todas as nossas atividades, todas as músicas que a gente cantar aqui, todos os eventos que a gente promover, tudo que a gente fizer, tiver como objetivo único, amar bem. Esse é meu coração para essa manhã, querido. Eu quero que essa seja a minha decisão. Eu, durante muito tempo, pensei sobre essa questão de legado. E, eu tenho uma filha. E eu lembro de várias histórias bem legais, assim. Por exemplo, a filha do pastor... Como chama o evangelista lá que morreu? Super famoso, Billy Graham. A filha do Billy Graham fala que ela só sabe que o pai dela peca ou pecou porque a Bíblia diz, porque ela mesmo nunca viu. Parou para pensar? Jogar num nível muito alto esse, né? Eu só sei que meu pai pecou ou peca porque a Bíblia diz, porque se fosse, eu nunca vi ele pecando. O pastor Abe daqui da Past Church, o genro dele fala assim, meu sogro, e que o cara está falando do sogro, isso daqui é muito louco. Ele fala, meu sogro é o cara mais parecido com Jesus que eu conheço. Lindo, né? Como eu admiro isso. Só que hoje de manhã, eu estava lendo e preparando esse sermão, e eu acho que eu quero um legado. Eu quero que minha filha um dia diga, meu pai foi um cara que soube como amar.
quero que essa seja a busca do meu coração. Eu quero ter essa ambição. E eu não estou falando sobre uma reputação. Eu estou falando sobre prática do dia a dia. Eu quero ser o cara que aprendeu a amar direito. Agostinho de Hipona dizia: ame e faz o que quiser. Essa era a teologia dele, essas eram as regras dele. Ele falou assim: ame e depois faz o que quiser. Porque tudo que você fizer a partir dessa plataforma de amor vai estar certo diante de Deus. E obviamente eu estou falando do amor do tipo de Deus. Você recebeu algo bom essa manhã? Como eu disse, é muito mais uma conversa do que uma pregação. Eu acho que eu vou polir isso e a gente vai continuar conversando sobre isso nos próximos dias. Mas eu quero te chamar para a gente tomar essa decisão, querido. Como igreja, como Verbo Sapopemba. Sabe, querido, eu preciso confessar, às vezes eu fico chateado além da conta. Quando eu vejo um culto que as pessoas não vêm. Eu estou abrindo meu coração aqui. Mas eu não quero mais que essa seja a métrica do meu coração. Eu desejo ser o cara que aprendeu a amar direito. Que vive numa comunidade de fé, que aprendeu a amar direito. E que esse amor tenha frutos visíveis, mensuráveis.